Boa tarde, irmãos e irmãs. Boa tarde. Queremos agradecer a cada um que chegou aqui, né? Agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que venceram o frio para estar aqui nessa tarde, né? Estou aqui de frente, porque o seu Luiz está um pouco resfriado e pediu que eu dirigisse. Depois ele vai falar, tá bom? O nosso tema de hoje é efeitos colaterais. Ele separou um versículo aqui, Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Amém? Amém. Todos creem nisso aqui? Amém. Amém, né? Vamos orar para dar início ao nosso culto? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque estamos aqui, conseguimos vencer o frio, a chuva, para estarmos aqui reunidos para te louvar e engrandecer ao teu nome, por tudo, Senhor, que tu tens feito na nossa vida, por tudo que tu faz na nossa vida, por tudo que tu és em nossa vida e por tudo que tu ainda há de fazer. Nós te entregamos cada louvor em tuas mãos, cada palavra, te entregamos a mensagem. Este culto, Senhor, é para ti. Amém. Todos os nossos desejos, todos os nossos esforços é para ti. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa tarde, por essa liberdade que nós temos para te louvar, para falar de ti, para aprendermos mais com cada irmão que chegou até aqui. Use-nos, Senhor, porque estamos aqui para te louvar e te agradecer. Em nome de Jesus, toma no decorrer de todo este culto. Amém. Amém. No decorrer da nossa vida, cada um de nós inevitavelmente passará por grandes tribulações. Como Jesus disse, seja na saúde, seja no trabalho, nos relacionamentos, na família e etc. E quando nos deparamos com algumas dificuldades, muitas das vezes não sabemos como agir, não é verdade? Mas enquanto estivermos diante de Deus, nos submetemos a Ele e verdadeiramente confiamos nele. Certamente encontraremos força e poder para enfrentarmos qualquer adversidade. Afinal, é Ele quem nos concede força e fé para ultrapassarmos os tempos difíceis e que certamente chegaremos à vitória. Amém. É o 319. Vamos colocar de pé? Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho forças, toda proteção, vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, O meu Deus não me abandonará.
nisso? Confiamos nisso? Deus não mente e nem se omite. As promessas de Deus são garantias divinas de sua fidelidade, amor e poder que oferecem esperança, salvação e vida eterna naqueles que nele creem. É a certeza de que Ele está presente para ajudar a superar desafios, cumprindo um plano para a glória do seu nome. Na Bíblia, Deus nos fez muitas promessas. Para todos que o amam, promessas essas que nos são dispensadas por sua graça imerecida. E mais ainda, Deus não ama e quer o nosso bem. Desculpa, Deus nos ama e quer o nosso bem. Ele é bondoso, Ele é misericordioso e se alegra com o nosso bem-estar. Dessa forma, podemos e devemos confiar, porque Deus é fiel à sua palavra. Amém? Amém. 349. Salvador Jesus.
porque essa poetisa é uma das minhas preferidas. E ela tem muitos amigos lá na Igreja Batista de Minas. Uma mulher tanto caminho, e tinha uma simplicidade fora da fé. E quando hoje, muitos, tem a 10ª parte que já tem obra, se julgam superiores a todos. Esse verso que ela escreveu se chama A Prece do Céu. Senhor, eu não elogio a forma em que nasci, envolto em trevas e de olhar sem brilho. De que me importa não ver o brilho de tantas estrelas, de ver tanta coisa bela. Se desolaste, ele jamais te viu. Há tanta coisa triste neste mundo. O filho sem pai, a mulher sem amor, a terra ressequida suplicando chuva, e o homem que blasfema contra Deus. Os mendigos que na rua pedem esmola e que se derramam nas calçadas à noite, a terra sempre perseguida, suplicando chuva. Mas eu, Senhor, que nunca vi a luz do sol, também não vi a face contraída do agonizante que morre sem remédio, da criança que não sabe para que sorrir. Mas eu, Senhor, que nunca vi a luz do sol, também desconheço a face contraída do condenado que morre sem necessidade. A mesa vazia que o faminto encontra, a face de pedra da mulher caída. Por isso tudo, Senhor, eu te agradeço, pelo meu caminho sem brilho e sem luz, pela certeza de que um dia, no reino feliz de alegria e paz, contemplarei glória a face. Podemos chegar aqui nessa tarde e ganhar um presente desse. Que Deus continue abençoando a vida do irmão Paulo. Amo ouvir as poesias dele, da dona Nilda. Que Deus abençoe essa mente abençoada que vocês têm. Tá bom? Amém. Agora a palavra vai estar com nosso irmão Luiz Carlos, que vai nos trazer a mensagem dessa tarde. Irmãos, Boa tarde. que tarde chuvosa, né? Então, eu tenho que agradecer porque vocês vieram. Eu pensei que ia ser aquele número bem pequenininho de pessoas presentes aqui. Mas isso é sinal de que nós temos o desejo ardente no coração de estar aqui para prestar culto ao Senhor. Não é para A ou para B. Eu vou lá porque eu vou fazer presença. Não, você veio aqui para adorar o Senhor. E eu agradeço. O tempo passa rápido, né? Já faz um ano em que eu falei aqui, eu trouxe a mensagem. E que bom que isso aconteceu. O tempo passou depressa, mas foi o suficiente para que nós pudéssemos
fortalecer como grupo, como pessoa, adquirirmos mais conhecimentos, porque nós da terceira idade, ou melhor idade, como muitos falam por aí, se traduz nisso, acúmulo de experiências, porque a vida nada mais é do que uma escola. E nessa escola a gente não se forma, a gente vai estudando, vai aprendendo até o último dia de nossas vidas. Ninguém pode dizer, eu não preciso mais saber nada. Eles me vão pensar assim. E, inclusive, eu peço desculpa porque em dados momentos eu vou fazer assim porque eu estou com a garganta bem prejudicada, alergia, né? E quem iria dirigir o culto hoje seria a irmã Melita, mas ela, quando eu estava vindo para cá, ela me ligou também, está com um problema de garganta, por isso que a gente, a Ana Paula, fez isso para mim. Mas então, como eu ia falando, nós estamos apreensivos com determinadas coisas, né? Mas eu coloquei nessa introdução aqui que Deus se faz presente em qualquer momento de nossas vidas. Então, se nós temos dúvidas de algumas coisas, nós podemos ter certeza da presença de Deus, seja Ele qual o momento mais difícil que Ele estiver passando, Ele vai estar ali. O pastor Wagner, me parece o nome do domingo, ele falou isso, que aquilo ali é uma oração da pegadas na areia. Então, quando a gente pensa que Deus não está presente, aquela pegada era de Deus, porque estava descarregando o homem. Então, que nós nos sintamos assim, amparados por Ele. E hoje, Deus colocou no meu coração trazer uma mensagem que eu já escrevi há alguns anos atrás, quando nós estávamos lá na casa do filho lá nos Estados Unidos, que então foi na época do inverno, muita neve, a gente não podia sair de casa, então naquele período ali eu me deu umas inspirações para escrever, e eu fui escrevendo, e hoje em dia a internet nos ajuda muito em determinadas coisas. E aí eu percebi que aquilo que eu estava querendo, eu vi ali nos animais mais venenosos do mundo. E eu trouxe isso aqui para vocês. Olha que curioso, eu separei assim: os animais mais venenosos do mundo no mar. Serpente do mar, inocula pouco veneno que causa só irritação, o que faz com que o indivíduo não procure socorro médico, mas o quadro evolui rapidamente e quando se procura socorro, já é tarde demais. O veneno fez um efeito muito rápido. No mar ainda, peixe-pedra é altamente venenoso, ele se disfarça e fica parecido com o ambiente em que está. Ele fica igual uma pedra. E quando a pessoa pisa ou toca nele, a pele que cobre o espinho dorsal se rompe e a toxina é injetada. O veneno é tóxico e pode levar a complicações graves, como paralisia muscular, necrose de tecidos e, em casos extremos, pode ser fatal. Vespa do mar ou água-viva caixa australiana. Irmãos, é considerado o animal mais venenoso do mundo. Ela é capaz de matar humanos em minutos com seu veneno neurotóxico que atinge o coração e os pulmões, causando paralisia e falência respiratória. E por ser uma medusa transparente, todos aqui acho que conhecem a água, né? Passa despercebido. E mais, ela carrega no corpo mais veneno letal do que qualquer outro bicho no planeta. Difícil até acreditar na China dele, quer dizer, não é, ele é o mais veneno fatal. Bem, na Terra, aí nós temos a aranha-teia de funil, é extremamente venenosa e o veneno do macho é particularmente potente, sendo considerado um dos mais potentes do mundo. Afeta principalmente o sistema nervoso central do homem.
A outra é aranha armadeira ou aranha da bananeira. Sua agressividade e postura de ataque, com seu potente veneno neurotóxico, a classifica como uma das mais perigosas do mundo. Temos a rã d'água, é uma rã desse tamanho, é extremamente venenosa, com veneno suficiente em um único indivíduo para matar vários humanos. E o termo d'água, ele vem do seu uso na antiguidade, quando as tribos indígenas usavam aquilo ali para passar nos dardos ou nas flechas para caçar ou para enfrentar os inimigos. Bem, e nós vamos para os grupos das serpentes. Naja cuspideira, acho que todo mundo já viu aqui. Além de sua picada como outra serpente qualquer, ela também pode cuspir com precisão nos olhos nos seus alvos, podendo causar cegueira temporária ou permanente. Cobra real. A cobra real não possui o veneno mais potente entre as cobras venenosas, mas a quantidade de neurotoxina que elas podem liberar em uma única mordida, até 59 mililitros, é suficiente para matar 20 pessoas adultas ou até mesmo um elefante. Mamba negra. Mamba negra, eu vejo essa cobra sempre no programa que eu vejo na escola, que é o lagarto pedaço. Ela tem a boca pertinho, daí o nome de mamba negra. Ela de uma única picada sai veneno suficiente para matar de 10 a 25 pessoas adultas. Uma única picada. E temos a cobra da morte, que ela possui um veneno neurotóxico de ação rápida, que causa insuficiência respiratória e falência dos órgãos com extrema rapidez. Temos a cobra marrom, que está em segundo lugar. Está em segundo lugar no veneno mais poderoso do mundo. Sua picada é fatal, pois causa coagulação sanguínea que leva à morte quase que imediatamente. Mas tem o primeiro lugar, que é Taipan, que é o veneno mais letal do mundo. Mata em até 45 minutos. Estima-se que o veneno contido em suas presas seria capaz de matar até 100 pessoas. Naquela boquinha ali, pode matar 100 pessoas. Agora, eu acho curioso, a título de curiosidade, nós estamos falando aqui de animais super violentos, que também só ataca se for incomodado. Mas a título de curiosidade, você sabe qual é o animal mais perigoso e mais letal do mundo? O mosquito. Por incrível que pareça. Essa pesquisa que eu fiz me trouxe que o mosquito ele não causa só dengue, não causa dengue, febre amarela, chikungunya, uma série de doenças que ele vamos dizer assim, traz no seu currículo uma extensa número de mortes por causa das suas picadas. E nós temos eles assim, diferentemente da cobra, que ela só vai se atacar se for incomodada, o mosquito não está ali deitado vendo televisão e fala e aí causa todas essas doenças. Por isso ele é considerado um animal mais perigoso e letal do mundo. Mas aí você deve estar se perguntando, o que tem a ver esses venenos dessas cobras com a mensagem que provavelmente alguém já pensou isso aí. Mas tem sim, tem sim. O veneno está presente na humanidade desde o início dos tempos. Eu já vi isso, inclusive, na época lá do Egito, né? A travessia do deserto, quando aquela serpente, enfim, tudo sabe da história. E esses venenos, eles causam um tremendo efeito colateral, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Né? E até os dias atuais, nós devemos ter cuidado com isso, porque qualquer coisa que é colocada em nosso corpo de uma forma
errônea, ela vai trazer efeitos colaterais ou reações adversas, né? E como eu disse desde o início, nós temos esse tipo de coisa. Vamos ler, eu vou ler para vocês aqui, 2 Reis 4, de 38 a 44. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um estofado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do estofado, embora ninguém soubesse o que era. O estofado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, eles gritaram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Esse episódio, inclusive, é conhecido como a morte na panela, né? Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos, e já não havia mais perigo no caldeirão. Olha, meus irmãos, é óbvio que o poder de Deus foi manifestado ali em Eliseu, porque uma simples farinha não ia neutralizar o veneno, mas a presença de Deus, como cantamos aqui, Deus não nos abandona, Deus está sempre presente nos momentos mais difíceis. Então, naquele momento ali, a presença de Deus foi manifestada e, através daquele punhado de farinha, o veneno foi neutralizado. Possivelmente alguma verdura, alguma coisa imprópria que foi colocada, porque eu às vezes fico pensando nisso, no início dos tempos, quantas pessoas morreram por conta de algum alimento, alguma coisa que era impróprio e a pessoa não sabia, acabou comendo e morrendo, né? Então, provavelmente nesse episódio aqui, isso foi possível de ter acontecido, sim. E quando nós chegamos à nossa atualidade, quando precisamos tomar algum remédio, alguma coisa que inadvertidamente nós usamos, pode nos causar efeitos colaterais. Eu, principalmente, há pouco tempo atrás, foi do ano passado, se eu não me engano, eu fui ao médico e ele me receitou um remédio desse tamanho em cima. Só que ele não falou que aquele remédio ali precisava ter tomado só a metade, até que o organismo se acostumasse e pudesse fazer uso normalmente. Ele não falou, eu não sabia, eu não li, caí de cabeça dentro do vaso. A minha pressão baixou a 6, e, por sorte, era noite, né, quando eu levantei para o banheiro. A nossa cachorra se escutou aquele barulho e aí ela se movimentou, a Mary acordou e eu estava lá caído. Efeitos colaterais do remédio. Então, quando a gente coloca alguma coisa no organismo, tem que estar com certeza daquilo que está fazendo, porque senão realmente pode causar efeitos colaterais. E disse até que entre o veneno, vai que entre o veneno e o remédio não tem muita diferença, a única diferença é a dosagem, né? Porque se colocar um pouco mais, passa a ser, do remédio passa a ser veneno, né? E, como eu falei, por não ter tido esse cuidado, eu realmente fui literalmente de cabeça no vaso. E tem outro caso também, que aconteceu comigo. Eu não sei das experiências de vocês, por isso eu sou obrigado a contar a minha. Eu achei o cabelo de milho que eu trouxe lá de fora, o cabelo de milho lindo, aquele é uma amarela assim, um louro bonito, né? E o milho lá não é o nosso milho, não, o milho lá é doce, adocicado. Aí eu trouxe para casa para fazer o chá que eu sempre vinha tomando, já tem muito tempo eu vim tomando chá de cabelo de milho com cana de brejo, é bom para os rins. Só que o cabelo era tão bonito que eu botei tudo na panela. Quase que deu morte na panela. Coloquei ali na panela e fiz aquele caldo também. Fui para o hospital. Porque era forte demais. Né? E eu nem tomo nunca mais tomei por causa disso, né? Bom, reações adversas estão presentes em todo o tempo. Basta
apenas um estudo para que isso venha a acontecer, né? Mas não é só o que nós colocamos no corpo. Eu vou ler Provérbios 1, 2, que diz assim: meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Esse versículo não diz exatamente nada disso. Ele diz a respeito da mulher adúltera, a mulher que pode causar mal àquela pessoa que se esteja com ela, né? Então Salomão fala isso de uma maneira, digamos assim, bem incisiva, para que as pessoas tenham cuidado naquilo que vai fazer, porque senão não é só o que vai estar dentro, é o que vai estar em torno da pessoa. Porque se você estiver, quando eu digo você, nós, não sou nenhum fora dele, né? Então nós devemos estar com os nossos ouvidos atentos, olhos bem abertos, com atenção redobrada, para que não venhamos a ser e ter efeitos colaterais, reações adversas por alguma coisa que nós tenhamos tomado, alguma coisa que nós tenhamos utilizado e com quem nós estejamos, não é? Então é preciso muito cuidado. Mas, irmãos, reações adversas e efeitos colaterais também pode ser visto no plano espiritual, onde o pecado que cometemos provoca terríveis danos. Olha, o rei Davi, por exemplo, ele teve uma reação adversa, efeito colateral gigantesco por conta do adultério com Batseba, e também pela morte de Urias, o marido dela, né? Ele foi o verdadeiro culpado, responsável, ele foi responsabilizado diretamente por Deus com isso. Quando o profeta Natan vai até ele e conta aquela historinha do rico que tinha vários gados e o outro que tinha apenas uma cabrazinha. Quando chegou a visita, o rico foi e veio pegar uma das gado dele, pegou a cabecinha do pobre e serviu como jantar. E aí Davi falou assim: olha, esse camarada merece a morte. Foi muito bem, esse camarada é você, disse o profeta Natan, que você adulterou com Batseba, mandou lá o Urias para o campo de batalha. Então, isso é um efeito colateral, não daquilo que ele ingeriu, mas do que ele fez, é o pecado que está a nos rodear, né? E da mesma forma, Caim, quando matou Abel, foi a mesma coisa. Olha o que ocorreu depois disso tudo. Quanta coisa que veio. Salomão, Sansão, Saul e tantos outros sofreram por conta desses pecados e essas coisas, atividades inadequadas que eles tiveram. Deus rechaça tudo aquilo que é ligado ao pecado. Qualquer coisa que esteja direta ou indiretamente relacionada ao pecado, que obra do maligno, é rechaçado por Deus. E não só isso, tudo isso que é ligado ao pecado provoca terríveis danos colaterais, né? E a palavra de Deus nos alerta desse perigo, um perigo devastador, tipo veneno. Por isso que eu digo isso lá na frente, que o veneno que eu mencionei está ligado diretamente à mensagem, porque a nossa vida, ela é ligada a um veneno, seja de qualquer, pode não ser de uma cobra, mas é um veneno que mais na frente que eu vou mencionar, é o veneno que está em nós. Mas o pecado é o perigo que tem nome, e esse nome é Satanás. Satanás está ao nosso redor como para dar um bote, como aquela python, aquela cobra, ou uma mamba negra
ou uma cobra real, para injetar o seu terrível veneno e, por meio dos seus dardos inflamados, Satanás, com a discórdia, o ódio e toda sorte de pecado, né? Mas Satanás pode estar disfarçado, como ele sempre faz. Ele está disfarçado lá com aquela aranha, como aquela aranha teia de funil que fica lá escondidinha, pronto, passou de pedra. Ela pode estar disfarçada como peixe pedra, que parece, não parece peixe, é uma pedra, quando alguém toca, né? É assim que Satanás, né? E nós não estamos imunes a isso, nem somos capazes de sozinhos suportar tamanhas investidas do maligno. Nós precisamos das armas que Deus nos disponibiliza. E Satanás é muito astuto. Basta uma brecha, um pequeno descuido, que ele vem, se aproveita e provoca uma terrível destruição, uma desgraça. Ele age devagar, sorrateiro, tal qual uma besta do mar que ninguém percebe. Mas quando ela passa, injeta aquele veneno, é fatal, né? E Deus nos disponibiliza essas armaduras que está lá em Efésios 6:11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, a ciência já descobriu antídotos para neutralizar certos venenos. Alguns não têm antídoto não, mas a maioria sim. Antídotos eficientes que possam salvar aquele que foi vitimado por esses animais peçonhentos que eu relatei aqui. Mas existe um antídoto que é muito poderoso e ele pode ser aplicado a todo e qualquer veneno, seja ele qual for. E esse poderoso poderoso antídoto também tem nome. Satanás é o que está injetando, mas o nosso antídoto chama-se Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E não existe nenhum veneno, não existe nenhuma ação do maligno que ele não possa neutralizar. Portanto, necessitamos da força do seu poder para combatermos com veemência toda e qualquer investida do maligno. Sem ele, nós estamos nus, despidos, desprotegidos, né? Então, urge que nós mantenhamos uma constante vigilância para evitar que sejamos atingidos pelos artimanhas e armadilhas de Satanás. E não só isso, irmão, a palavra de Deus que nós encontramos na Bíblia, que é a nossa regra, a conduta de regra e fé, onde Deus fala diretamente conosco, ela nos ensina a ter essa vida voltada aos seus preceitos. E essa leitura não pode ser negligenciada, porque senão, se ela for aplicada de uma maneira errada, é a mesma coisa que nós estivermos colocando em nosso corpo um remédio inadequado, um remédio em vida metade todo, né? E isso vai nos causar tremendos efeitos colaterais, né? Por exemplo, vocês lembram do efeito colateral por conta da desobediência de Eva e Adão? Pior que não foi só ele, o casal que teve esse efeito colateral. Todos nós pagamos por esse pecado delas, sofremos terríveis efeitos colaterais por conta disso, né? E no campo físico, quando ingerimos algo que provoca reações adversas em nosso corpo, é preciso aplicar antídoto eficaz para que o mesmo volte à sua normalidade. E no campo espiritual, Deus, que nos ama incondicionalmente, providenciou um antídoto poderosíssimo, eficaz, para nos livrar de tamanha chaga. E precisamos fazer uso dele, irmão. Quando cometemos algum ato pecaminoso e que desagrada a Deus, temos que confessar esse pecado, essa
conduta fora de linha e pedir clemência a Deus, pedir que Ele nos fortaleça e nos livre desse ato pecaminoso que nós, por acaso, tenhamos cometido. E ninguém está livre disso. Como eu disse, basta apenas um descuido, né? Nós somos alvos constantes e diários de ataques que, de certa forma, o veneno está presente. E aí eu entro num campo mais que diz respeito a nós mesmos, ao nosso procedimento. Porque basta observar, por exemplo, certos comentários, né, que às vezes nós fazemos e nos afastam de pessoas, nos afastam do convívio, porque nós utilizamos o nosso veneno. Certos comentários nossos podem estar recheados de veneno. Por exemplo, uma mentira lançada sobre alguém é como aquela naja cuspideira que lançou aquele veneno na pessoa. E ela não precisa nem picar. Dali onde ela está, ela atinge lá, por exemplo, o irmão Zé Carlos, e os irmãos Zé Carlos, ele vai ficar cego temporária ou definitivamente. Sem contar outros efeitos colaterais que aquela cuspida de veneno pode causar. E a calúnia faz exatamente isso. Porque a calúnia, quando é tipo carvão, quando ela não suja totalmente, ela deixa aquela mancha. E é uma mancha difícil de tirar. A língua, irmãos, ela pode também ser comparada a qualquer uma dessas criaturinhas venenosas existentes aí na natureza, pois quando utilizada para o mal, carrega uma grande dose de veneno, tão poderoso que neste caso o antídoto a fazer efeito demora e em muitos casos é insuficiente. Jeremias 9,8 diz assim: a língua deles é uma flecha mortal, eles falam traiçoeiramente, cada um mostra-se cordial com o seu próximo, mas no íntimo lhe prepara uma armadilha. A língua envenenada lança uma das maiores e mais potentes flechas, que é a calúnia e a fofoca, e o seu efeito é devastador, uma vez que o seu objetivo principal é destruir, e destrói mesmo, principalmente o caráter e a moral daquele que é atingido por ela. Tiago compara um pequeno órgão, no caso a língua, que é capaz de incendiar uma grande floresta, ilustrando assim o seu grande poder destrutivo e a capacidade de corromper o corpo inteiro e a vida humana. Tiago, ele diz assim: é isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por pequena chama. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Enfim, contaminou tudo. Um efeito colateral devastador. E aí é o caso, lembra da cobra da morte? Da forma como o seu potente veneno se espalha rapidamente? A calúnia é tão devastadora quanto o veneno inoculado por ela. A calúnia traz consigo uma avalanche de destruição, pois a vítima fica fragilizada, mancha sua honra e rapidamente o veneno da difamação se espalha. Relacionamentos são desfeitos, a reputação é atingida em cheio e esse veneno, chamado calúnia e fofoca, que é tão devastador, continua avançando e causando profundas feridas que dificilmente serão curadas. Romanos 3,13 diz: suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam,
Veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. 1 Pedro 2 diz: portanto, livre-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia e inveja e toda espécie de maledicência. E é por isso, irmãos, que quando palavras torpes saem de nossa boca, estamos dando lugar ao diabo. Não devemos permitir que isso venha acontecer. É preciso que de nossa boca saiam apenas palavras que edifiquem e abençoem. Provérbios diz: as palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras dos sábios podem curar. Isso é muito profundo do meu ponto de vista, porque eu tenho visto até isso aí. Às vezes as pessoas chegam perto da gente cheio de ódio, rancor, amargura, querendo vir aí você com calma, usando a palavra com sabedoria, pode abrandar aquela situação. Mas se não tiver essa paciência, essa sabedoria, eu sei que é muito difícil, porque quando a pessoa já vem com 4 pedras na mão, a vontade que dá é de também fazer do mesmo jeito. Mas nós somos cristãos, nós devemos fazer a diferença, temos que ser diferentes, temos que espelhar a luz de Cristo em nós, que diz para que nós sejamos apaziguadores, não contentores, né? Sendo assim, irmão, não podemos fazer da nossa língua um instrumento do diabo. É importante sabermos que por palavras mal colocadas, mal intencionadas, poderemos afastar as pessoas de um convívio com Deus. E eu quero dizer que não é só o caso de, eu falei aqui, calúnia, maledicência, não é isso. Às vezes, apenas palavra que não ofende, assim, a primeira vez não ofende, mas às vezes a palavra não foi colocada. Eu estou numa situação que eu falei que não devia com uma pessoa assim. Puxa, a pessoa, não, aquilo está me machucando porque eu falei que não devia, né? Eu fui ingrato, digamos assim, e creio que a amizade que havia, que estava ali, ficou abalada. Então, por isso que Jesus muitas vezes diz: seja tardio em falar, não é? Eu não tive esse cuidado e agora estou pedindo desculpas, já pedi 2, 3 e vou pedir mais vezes, porque eu quero restabelecer esse vínculo de amizade que eu acho que foi abalado. Então, não é só a palavra de fofoca, de maledicência, de xingamento, não é nada disso. Ou melhor, não é só isso. Nossas palavras têm o poder de destruir, mas também de construir, edificar e abençoar. Então não podemos guardar as boas palavras para nós mesmos, precisamos liberá-las para abençoar a vida. Na verdade, se não controlarmos nossas línguas para que por meio delas saiam inverdades, palavras maldosas e recheadas de veneno, estaremos nos assemelhando aos animais que matam com seus terríveis venenos e que foram aqui mencionados. Por outro lado, adverte-nos a Bíblia para que nos coloquemos em alerta no que diz respeito às investidas do maligno e que por meio dele não venhamos a oferecer e ser portadores de destruição. Irmãos, pode de uma mesma fonte sair água doce e água salgada? Não dá. É óbvio que não, porque não existe a possibilidade disso acontecer. É incoerente e inconsistente. Ou a fonte é boa ou ruim. E o mesmo pode ser visto no ser humano. Na prática, da mesma boca que profere bênçãos, não é aconselhável e prudente que saiam maldições e palavras profanas, bem como amaldiçoadoras. Tiago, ele continua naquela de línguas, ele diz: da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Assim, meus irmãos, sabedores de que o perigo que nos monta, precisamos estar atentos para não sermos incautos a ponto de oferecer a morte na panela, conforme o servo de Eliseu, mas que fez por puro e total desconhecimento. Ou seja, isso foi involuntário. É de suma importância que essa vigilância seja constante e eficaz.
para que não sejamos iguais àquelas pequenas criaturas portadoras de potentes venenos que os utilizam para causar a morte. Isso porque, conforme diz a Bíblia, a língua está cheia de peçonha mortal, ou seja, cheia de veneno, pronto para ser inoculado nas vítimas. Precisamos criar nossas línguas. Segundo Coríntios diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Não podemos ser como Eva, irmãos, que perdeu seu rumo por escutar a serpente, pois poderá nos causar danos e nos levar a experimentar o que não nos convém, ou seja, terríveis efeitos colaterais. Portanto, é fundamental que saibamos guardar a nossa língua de forma que saiam de nossa boca somente palavras que edifiquem e abençoem, bem como louvem a Deus, e não lancemos por nossas palavras setas inflamadas, recheadas com poderoso veneno que causam destruição e morte, lembrando sempre de que o efeito desastroso das palavras proferidas com o fim de causar mal destrói de tal forma que o veneno nelas contido pode ser mais poderoso e letal do que o dos animais peçonhentos que aqui foram mencionados. Portanto, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Amém? Vamos orar. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de trazer a Tua palavra nesta tarde, Pai. Obrigado, Pai, pelo momento maravilhoso em que o Senhor nos concede, Pai, esse privilégio. Obrigado por esse grupo que aqui compareceu. Sobre eles, Pai, eu peço a Tua bênção, peço a Tua proteção. E essas palavras que foram lidas aqui, os louvores que foram cantados, as orações que foram feitas, sejam para a honra e glória do Seu nome. Peço que aquelas pessoas que não puderam comparecer por algum motivo estejam guardadas, amparadas pelo Senhor, e que eles, Senhor, estejam nesse momento recebendo um quinhão da Sua bênção. Que as Tuas mãos estejam estendidas para eles, da mesma forma que está para nós aqui presentes. Guarda-nos, leve-nos em segurança para os nossos lares. E obrigado, Pai, mais uma vez, pelo privilégio de poder falar a Tua palavra, discernir a Tua palavra. Por Tua hora, Pai, agradecido, com o perdão dos nossos pecados, Pai, pedindo que o Senhor guarde a nossa língua, que o Senhor nos incomode, para que quando percebermos que estamos trilhando por um caminho que não Te agrada, o Senhor faça com que nós tenhamos esse discernimento e possamos falar somente a verdade, e que de nossa boca saiam palavras que edifiquem e não amaldiçoem. Muito obrigado, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. É necessário ouvir que Deus continue abençoando a vida do irmão Luiz, que carinhosamente trouxe essa mensagem difícil, né, de ouvir às vezes, mas que precisamos cuidar da nossa fonte. E aprendemos muita coisa também. Eu não sabia que o mosquito era pior, mais venenoso que uma cobra, né? E o nosso corpo também tem a nossa língua. Então, né? Mas ao sair de casa, nós temos que entregar a Deus. Ao chegar, temos que agradecer, porque é o Espírito Santo de Deus que move todas as coisas. Na hora que eu acabei de louvar, que passei para o irmão Luiz, eu fui dar saudações para uma visitante de hoje. O nome dela é Lucila, que é a amiga da Lucília, né? A amiga da Amélia.
E eu fui dar as boas-vindas para ela voltar sempre, e ela falou que perdeu a mãezinha dela no domingo. E está aqui. Então é Deus quem traz as pessoas até nós, para que a gente acolha, para que a gente abrace, para que a gente tenha empatia, né? E esse hino, Deus cuidará de ti, é só Deus nesse momento. Ela disse que a mãe não estava doente, mas que foi fazer um procedimento e faleceu. Então nós vamos cantar esse hino, e depois, se cada um puder oferecer um abraço à Dona Lucília, eu agradeço, tá bom? Vamos cantar, de pé. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que me sede pode dar, Deus cuidará de ti. Nos braços teus te sustentar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Amém? Amém. Vou pedir o irmão Wander para orar para a gente. Nosso Deus Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por esses momentos que aqui passamos, Senhor Deus, refletimos, Senhor Deus, sobre a tua palavra, meditando, Senhor Deus, sobre aquilo que nós devemos ser neste mundo. Agradecemos pela palavra do nosso irmão Luiz Carlos. Realmente, Senhor, nós que somos povo do Senhor, povo de Cristo, possamos ter sempre, Senhor Deus, cuidado com aquilo que nós falamos, para que nós possamos nos edificar uns aos outros, Senhor Deus, e ganhar os outros para Jesus, através da nossa maneira de ser, da nossa maneira de falar. Abençoe, Senhor Deus, esse grupo da terceira idade. Graças te damos a todos os irmãos que aqui estiveram, os nossos visitantes. Continua abençoando a nossa igreja, que a cada dia nós possamos continuar crescendo em número, mas principalmente em união e em comunhão uns com os outros, todos do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos a tua paz, oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.